Nós temos um menino de 1 ano e 4 meses e agora estamos à espera do segundo. Ainda não sabemos se é menino ou rapaz. Mas a Cília está grávida e isso é uma bênção muito grande. Nós estamos agradecidos a Deus por isso. O Claudinei falou comigo e pediu para falar sobre santidade. Então eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu estou aprendendo na minha caminhada com Deus, sobretudo agora, nos últimos meses. Nos últimos meses. E aí, a Bíblia ensina no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 26 e 27, que um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Então, só para dizer que tudo começa com Deus. Ele é que tem o controle, ele é que é o Todo-Poderoso, conforme o Ney falou, o sangue de Jesus, o sacrifício que Jesus fez, tudo isso foi obra de Deus. Então, nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui porque Deus assim o quis. Então, nós estamos muito agradecidos por isso. E conforme nós vimos aqui no Atos 17, Deus faz tudo com um único propósito. O propósito é que eu e você vamos buscar a Deus. Então, eu vou começar com uma oração e depois continuo. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, obrigado pela sua presença nas nossas vidas. Obrigado pelo seu amor, o Senhor nos ama incondicionalmente. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado que o Senhor está tomando conta de nós e nos ajudando em todas as nossas áreas das nossas vidas. Obrigado pelo Senhor Jesus, pelo sacrifício que Ele fez. Por causa disso, hoje nós temos uma relação com o Senhor e hoje eu posso ver os meus irmãos fantásticos e irmãs de Campinas. Então peço que o Teu Santo Espírito me vai guiar, que eu vou compartilhar algumas coisas que estão acontecendo na minha vida ultimamente, mas que essas coisas também vão ser usadas pelo Senhor e pelo Teu Santo Espírito para ajudar os meus irmãos e irmãs ali na igreja em Campinas. Obrigado pelo Claudinei, a Cirlei, pela amizade que tem, o carinho que tem por nós. Nós vamos pedir tudo isso no santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós morreu na cruz. Amém. Só para dizer aí a Kátia, muito obrigado e ficamos de facto muito inspirados que a irmã vai ser palestrante ali nessa conferência das mulheres. Minha esposa não fala português, mas mesmo assim ela quer escutar. Então vamos pedir ali a Kátia ou a Cirlei ou o Claudinei para quando tiverem o link, aí nos mandarem o link para que ela e a Marina é uma irmã brasileira aqui da nossa igreja. Então as duas elas vão se juntar e vão poder também participar dessa conferência. Então muito obrigado aí, Kátia. Então, conforme eu estava dizendo, tudo começa com Deus e o resumo da nossa caminhada é realmente buscar a Deus. Então, só para fazer lembrar, tudo começou no batismo. A Bíblia diz em Atos 2,
38 até 41, eu leio. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então, esse foi o começo da igreja lá no primeiro século, mas a Bíblia diz que essa promessa também é para nós, que estamos aqui hoje. Então, nós estamos aqui, fomos batizados, talvez haja um ou outro que ainda não foi batizado, e aí quando você for batizado, uma coisa incrível acontece no batismo. Nós recebemos o Espírito Santo. No nosso batismo, nós recebemos o Espírito Santo. Imagina, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus da morte, este Espírito está vivendo dentro de eu e você. Exatamente o mesmo Espírito, com toda aquela força, com todo aquele poder, esse Espírito vive dentro de mim, esse Espírito vive dentro de você. Você recebeu esse Espírito quando você foi batizado. E o Espírito está sempre conosco, de dia, à noite, a dormirmos. O Espírito está sempre conosco dentro de nós. E a minha pergunta que eu faço a você, será que você diariamente lembra que eu tenho Espírito dentro de mim? Hoje nós vivemos numa época da informação. Temos os telefones e é muita informação voando todo dia. Tem lá no telefone, tem o WhatsApp. No telefone tem o WhatsApp, tem o Messenger, tem o Facebook, tem o Twitter, tem muita coisa. Então, mesmo você está no trabalho, quantas vezes você olha para o teu telefone no período de 1 minuto? Você está trabalhando e olha para o telefone. Trabalha mais um bocado e olha para o telefone. Trabalha mais um bocado e olha para o telefone. Então, conforme eu disse, vivemos numa época de informação, e então a vida já é difícil, há muitas preocupações da vida, mas o telefone já quase que a gente não tem tempo para parar e escutar. A gente não tem tempo para parar e lembrar que o Espírito vive dentro de mim. Estamos muito ocupados, muita coisa na mente, o telefone lá tirando a nossa atenção, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, e então não temos tempo para ficar tranquilos e lembrar que, olha, o Espírito Santo vive dentro de mim. A Bíblia diz em João 16, aqui Jesus falando, Jesus disse: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E Jesus, antes da sua morte, ele estava falando do Espírito Santo. E Jesus diz que, olha, é melhor para você e é melhor para mim que eu não permaneça na terra. Eu tenho que ir embora para o meu Pai, mas é melhor para ti. Por quê? Porque se eu for, então eu vou mandar o conselheiro, que é o Espírito Santo. Se eu for, eu vou mandar o Espírito Santo. Mas por que Jesus diz que é para o bem de nós que ele foi? Eu não sei exatamente, mas a minha opinião é que o Jesus estava confinado a
há um corpo humano. E dentro do corpo humano, ele só pode estar num lugar, não pode se movimentar, não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, eu acho por isso que ele disse que não, é melhor para vocês que eu vá. E então, eu vou enviar o Espírito Santo vai estar com você e vai estar com toda a gente que o querer e toda a gente que o receber. Então, eu acho que essa escritura é muito encorajadora. Essa escritura, de facto, nos ajuda bastante e nos faz lembrar que nós estamos em muito boas mãos. Estamos em muito boas mãos. Nós estamos cuidados. Jesus tratou de tudo e, de facto, tem cuidado de nós através do Espírito Santo. Não há necessidade de estarmos tristes que Jesus foi. Devemos estar encorajados e temos o Espírito Santo. Então, qual é o papel do Espírito Santo? E vamos ler agora no João 14. João 14, 26, a Bíblia ensina, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. E outra vez, Jesus falando e nos lembrando do papel ou a função do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo vai ensinar eu e você todas as coisas. E quando a Bíblia diz todas as coisas, é de facto todas as coisas. Não é só algumas coisas, não. A Bíblia diz todas as coisas. E é mesmo todas as coisas. O que falta às vezes é fé. Será que eu tenho fé que o Espírito Santo me vai ensinar todas as coisas? E também diz que o Espírito Santo nos vai fazer lembrar da palavra de Deus. Então, o Espírito está ativo dentro de nós. O Espírito fala conosco nos teus pensamentos. Não sei se você deixar o telefone e deixar de olhar por telefone e ficar tranquilo e ficar calmo, ali você vai notar e você vai ouvir o Espírito falando. Às vezes estamos na rua e encontramos um senhor ou uma senhora e geralmente às vezes o Espírito fala, olha, convida essa pessoa ou convida aquela pessoa. Mas nós não escutamos porque tem muita coisa enrolada, muita coisa movendo na nossa mente. Então, mas o Espírito está muito ativo e o Espírito quer ajudar. Eu já falei antes de pararmos e escutar o Espírito. Em Lucas 11, aqui também Jesus falando, Jesus diz, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Nós vimos o papel do Espírito Santo na escritura anterior. O Espírito nos vai ensinar todas as coisas. O Espírito nos vai fazer lembrar da palavra de Deus. O nosso papel, nós vimos em Atos 17, a primeira escritura que eu mostrei, o nosso papel é buscar a Deus. Agora vemos aqui mais um dos nossos papéis é pedir em oração que Deus nos vai dar o Espírito Santo. E a Bíblia diz que se eu pedir, Deus vai de fato responder a esta oração.
Filipenses capítulo 1, versículo 6, e Paulo falando, e a Bíblia ensina que estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Como cristãos, o Espírito vive dentro de nós e, conforme Paulo fala aqui, o Espírito está trabalhando. O Espírito está trabalhando dentro de nós. O Espírito começou uma boa obra. E essa boa obra que o Espírito começou, não começou só no nosso batismo. Deus começou isso logo quando criou o mundo. Quando eu estava dentro da barriga da minha mãe, Deus estava trabalhando. Quando eu nasci e fui crescendo, Deus estava trabalhando. Mas no batismo, ali eu recebi o Espírito, e então o Espírito tem já um papel mais ativo. Quando o Espírito está dentro de mim, o Espírito tem um papel mais ativo. E ele está trabalhando, tem começado uma boa obra. E a Bíblia diz que ele não vai parar até chegar o dia de Jesus Cristo. E o que Jesus está fazendo? O que o Espírito está fazendo? Qual é esse trabalho que ele está fazendo? O Espírito está a nos santificar. Claudinei pediu para falar da santidade. E esse é o trabalho que o Espírito faz. O Espírito começou uma boa obra, e essa obra é santificar eu e você. Eu tenho aqui um vídeo que mostra como de uma pedra pode fazer uma escultura. Então vamos dar 2 minutos só para ver esse vídeo. Working by hand, everything slows down. You can think about what you're doing while you're doing it. You start roughing out, taking the bulk of the weight off with a point chisel, which concentrates all the force of your blow at one point and bursts the stone away. Your next step after that, having removed the bulk of the material, is to model your form with the tooth chisel. A tooth chisel is basically a comb, and you use a tooth chisel to model form, while at the same time remove stone fairly quickly. Something to remember about marble carving, it's very tactile. The way the stone bursts from a point chisel, or the way your tooth chisel just kind of swims through the stone. It's a hard material, but you can jump into a piece of space with these tools. If you cut at a very oblique angle to the stone, you can get a finer surface. If you're forcing the tool straight into the stone, you can get quite a different texture. The rasp is just a whole row of fine little teeth cut into a piece of metal. And you can then just rub or grind this tool into the stone, removing material, and really refine a plane. Depending on how you use the tool, you can really emphasize certain forms. If you kind of lose your ego and just flow into the stone through your tools, there's no end of possibilities of what you can do inside that space. So esse vídeo ali que a gente viu, praticamente é uma ilustração do trabalho que o Espírito Santo faz nos nossos corações. Antes do batismo ou logo
a seguir ao batismo, eu acho que eu e você éramos como essa pedra grande de mármore, toda feia e sem gosto nenhum. E então o Espírito vai trabalhando lá com essas ferramentas de ferro e ali um martelo, e vocês puderam ver que é muito trabalho. É muito trabalho para o Espírito e é muito trabalho também para eu e você. E aí martelando, e martelando, e martelando, 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 martelando. Às vezes aí a ferramenta parte e tem que ir comprar uma outra ferramenta. E aí é a mesma coisa que acontece nos nossos corações. O Espírito vai martelando o medo, vai martelando a preguiça, vai martelando o orgulho, vai martelando a falta de fé, vai tirando o egoísmo, vai tirando a impureza, vai tirando a insegurança, vai tirando o pecado. E aí, quando o pecado vai saindo, o que aparece? Aparece os frutos do Espírito. Aí o amor aparece, aparece a alegria, aparece a paz, aparece a paciência, aparece a amabilidade, aparece a bondade, aparece a fidelidade, aparece a mansidão, aparece o domínio próprio, aparece a humildade, aparece a coragem e muita coisa boa. E essas são coisas que já estão dentro de eu e você. Essas coisas boas, elas estão dentro de eu e você, porque nós temos o Espírito. Então, o Espírito é bom, o Espírito é humilde, o Espírito tem coragem. Mas é preciso martelar o medo para fora, é preciso martelar a preguiça, é preciso martelar o orgulho. Então, quando você tira o orgulho, o que é que você vê? Você vê a humildade. Quando você tira a insegurança, você vê a coragem. Essas são coisas que eu e você já temos, irmão e irmã. Nós temos essas coisas boas dentro de nós. Mas, às vezes, elas não aparecem porque nós não deixamos o Espírito martelar. Nós não deixamos o Espírito cortar essas coisas mais para que a gente, os outros irmãos e irmãs possam ver essas coisas boas. E como é que o Espírito martela essas coisas mais e aí as pessoas podem ver as coisas boas? O Espírito é muito grande, o Deus criou o céu e a terra. Eu acho que não existe ninguém que consegue definir com certeza a maneira como o Espírito trabalha. O Espírito trabalha de muitas maneiras. O Espírito trabalha de muitas maneiras. Eu posso saber algumas, você pode saber algumas. Então eu vou compartilhar aqui uma coisa que eu tenho notado ultimamente e eu vejo a mão do Espírito cortando algumas coisas mais dentro do meu coração. Quando o nosso menino nasceu no ano passado, e agora a Cília está grávida outra vez, para as irmãs que já passaram por uma gravidez, e para os maridos das irmãs que já passaram por uma gravidez, vocês sabem que geralmente as irmãs mudam um bocado o comportamento quando estão nessa fase de gravidez. Então também isso tem acontecido aqui na minha casa. Minha esposa está grávida e aí então às vezes ela tem pouca paciência, às vezes vai se irritando muito facilmente. E aí então eu acho que aí há um mês atrás, aí eu não tinha o autodomínio. Então a gente teve uma briga muito grande.
É uma briga, e uma briga muito grande mesmo. Yeah, então, mas antes dessa briga, tem um casal que a gente tem estado juntos, que nos tem discipulado. E aí, então, eu pedi ajuda a esse casal, aqui de fato, irmão e irmã, nós precisamos da vossa ajuda para nos ajudarem no nosso casamento. Eu tenho notado algumas coisas no meu coração, e aí, então, eu quero que vocês me ajudem a mim pessoalmente nessas coisas. E aí, assim que eu fiz esse pedido, e eu acho que 1 ou 2 semanas depois, ali a gente teve uma briga muito grande. Mas depois dessa briga, eu no meu orgulho e também com vergonha, achei que não é preciso contactar ninguém. Então passaram lá 2 dias e eu sempre, não, está tudo bem, quer dizer, tivemos uma briga assim, mas não é preciso eu pedir ajuda a ninguém. Então, uma tarde eu saí, estava caminhando, e aí esse irmão que eu pedi ajuda, ele manda-me uma mensagem no telefone. Aí, como é que vocês estão? E ali eu senti no meu coração que essa mensagem é o Espírito falando com esse irmão para me convencer e ajudar a confessar. Já passaram 2 dias e eu acho, na minha mente, eu acho, não é preciso nada falar com ninguém, não é preciso pedir ajuda. Mas eu acho que Deus não queria que isso ficasse assim. Então ali eu me humilhei e eu escrevi uma mensagem muito grande sobre o que tinha acontecido antes e durante a nossa briga. Então ali o irmão pediu para que eu e a minha esposa tivéssemos depois de um tempo no Zoom com a esposa dele e eu. Então uma noite nós sentamos aqui no Zoom. E ali eu expliquei o meu lado da história e a minha esposa também explicou o lado dela da história. E aí foi incrível que Deus usou esse irmão e sobretudo a irmã. A irmã me fez lembrar que, olha, a tua esposa está grávida. Será que você lembrou que a tua esposa está grávida? Será que isso te passou pela cabeça que a tua esposa está grávida? E então eu ali fiquei de facto muito tocado com a ajuda que ela e ele nos deram. E para fazer um sumário, eu tenho problemas de nervosismo. Eu tenho problemas de nervosismo. Eu tenho pouca paciência e fico irritado muito facilmente. E então, depois desse encontro que tivemos com o casal, ficou ali acordado que eu continuaria a ter sessões com o irmão para ele poder me ajudar com o meu problema de nervosismo. Então, nós temos nos reunido sempre. E uma das coisas que o irmão me perguntou, mas você sabe por quê que você fica chateado? E quando ele fez essa pergunta, eu não sabia responder. Não sabia responder. Eu sei que eu fico chateado. Eu sei que às vezes perco o autodomínio, mas não sabia por que eu ficava chateado. Então, a partir daquele dia, eu comecei a orar e pedir a Deus. E a minha oração é a seguinte: Deus, eu peço que, por favor, ajuda o Espírito Santo a me mostrar sempre que eu tiver alguma emoção, algum sentimento negativo, e que o Senhor vai trazer esse sentimento para a superfície. Traga esse sofrimento para a superfície e também que o Espírito me vai mostrar e ajudar a saber qual é a origem desse sentimento. Qual é a origem desse sentimento? Para que depois, quando eu saber, eu vou poder lidar com esses sentimentos e o Espírito vai me libertar e curar desses sentimentos maus. Através dessa oração, eu pude ver que meu pai
abandonou a minha mãe e eu e os meus irmãos quando eu tinha 11 anos de idade. Eles estavam casados, mas depois de muito tempo decidiram que não, já não queriam ficar um com o outro. Então meu pai saiu e nós ficamos com a minha mãe. E a vida ficou mais difícil quando era só a minha mãe com 4 filhos. Então a minha mãe muitas das vezes não tinha ajuda, ela não é cristã, não tinha ajuda. E então ela às vezes explodia e às vezes ficava chateado facilmente. E eu cresci dentro deste ambiente, dentro deste ambiente. Então foram essas coisas que eu fui aprendendo e que eu fui acumulando e guardando no meu coração. Então hoje eu estou casado e tenho um menino e já lhe vem o segundo. E eu tenho me comportado da mesma maneira que a minha mãe se comportava. Eu aprendi com ela, é assim que as coisas são. Mas eu não sabia. Mas orando e pedindo ao Espírito que me mostrasse, ali o Espírito me pôde ver, não, que olha, você se comporta assim, é por causa da tua mãe. Então eu ali já sei que, olha, essa é a razão. E agora o Espírito me tem ajudado a identificar esses sentimentos e me tem ajudado a poder lidar com eles para que eu possa ser libertado e curado desses sentimentos. Quer dizer, essa é só uma área da minha vida. O Espírito tem trabalhado em muitas outras áreas. E eu acho que também para eu e para você também tem sido. O Espírito tem trabalhado muito na sua vida. O Espírito quer trabalhar, o Espírito quer cortar, o Espírito quer mostrar aquela coisa bonita que vive dentro de você. Mas é preciso que eu e você deixamos que o Espírito trabalhe. O Espírito tem vontade, mas às vezes as coisas não acontecem porque nós não deixamos. E não deixamos por quê? Porque às vezes não sabemos. Ou não deixamos porque às vezes temos medo. Temos medo. Então temos que pedir a Deus que nos ajude a ultrapassar esse medo, nos ajude a abrir o nosso coração, porque o Espírito está lá e ele está lá e está sufocado. Então, nos ajude a abrir o nosso coração para que o Espírito vai continuar cortando lá e tirando lá essas coisas más, para que as coisas bonitas vão se revelar. Conforme eu disse, o Espírito trabalha e faz, a Bíblia diz, nós vimos em João 16, ele faz tudo, nos ensina tudo. Mas depende de eu e você. Se eu não quiser, o Espírito faz nada. Se você não quiser, o Espírito faz nada. Estou já quase terminando. A Bíblia diz em Gálatas 5:25, uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Uma outra tradução, o mesmo versículo, é o Espírito de Deus que nos deu a vida, controle também a nossa vida. O Espírito nos deu a vida, mas nós recebemos a vida e às vezes impedimos que o Espírito controle a nossa vida. Então aqui Paulo está dizendo, deixa o Espírito controlar a tua vida, deixa o Espírito te dar direção em todas as áreas da tua vida. Então, para terminar, só para fazer lembrar que eu e você temos dentro de nós o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus da cruz, da morte. Jesus morreu 3 dias depois.
o Espírito levantou Jesus. Esse mesmo Espírito, com toda aquela força, com todo aquele poder, vive dentro de mim e vive dentro de você. O Espírito quer trabalhar para santificar a mim. O Espírito quer trabalhar para santificar você. A pergunta é, será que você quer que o Espírito trabalhe? Será que você está deixando o Espírito trabalhar? O nosso coração é como um trono. O nosso coração é como um trono. E só pode ter um reino num trono. Mas nós estamos lutando. Jesus fica no trono do nosso coração. Às vezes eu tiro Jesus e eu subo para o trono. Então, eu aconselho a mim e aconselho também a você a descer do trono e deixar que Jesus suba e assume o trono do seu coração. E Deus vai à glória. Muito obrigado, irmãos e irmãs. Eu tenho uma lista aqui de algumas maneiras como o Espírito trabalha nas nossas vidas. Uma lista com várias escrituras. Eu vou mandar essa lista para o Claudinei, e o Claudinei pode compartilhar com os irmãos e as irmãs. Muito obrigado, irmãos, pela vossa atenção. Deus vai à glória. E aqui está o nosso menino, estava a dormir e acordou. Obrigado, irmãos. Nós temos um menino de 1 ano e 4 meses e agora estamos à espera do segundo. Ainda não sabemos se é menino ou rapaz. Mas a Cília está grávida e isso é uma bênção muito grande. Nós estamos agradecidos a Deus por isso. O Claudinei falou comigo e pediu para falar sobre santidade. Então, eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu estou aprendendo na minha caminhada com Deus, sobretudo agora, nos últimos meses. Nos últimos meses. E aí, a Bíblia ensina no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 26 e 27, que um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Então, só para dizer que tudo começa com Deus. Ele é que tem o controle, ele é que é o Todo-Poderoso, conforme o Ney falou, o sangue de Jesus, o sacrifício que Jesus fez, tudo isso foi obra de Deus. Então, nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui porque Deus assim o quis. Então, nós estamos muito agradecidos por isso. E conforme nós vimos aqui no Atos 17, Deus faz tudo com um único propósito. O propósito é que eu e você vamos buscar a Deus. Então, eu vou começar com uma oração e depois continuo. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, obrigado pela sua presença nas nossas vidas. Obrigado pelo seu amor, o Senhor nos ama incondicionalmente. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado que o Senhor está tomando conta de nós e nos ajudando em todas as nossas áreas das nossas vidas.
Obrigado pelo Senhor Jesus, pelo sacrifício que Ele fez. Por causa disso, hoje nós temos uma relação com o Senhor e hoje eu posso ver os meus irmãos fantásticos e irmãs de Campinas. Então peço que o Teu Santo Espírito me vai guiar, que eu vou compartilhar algumas coisas que estão acontecendo na minha vida ultimamente, mas que essas coisas também vão ser usadas pelo Senhor e pelo Teu Santo Espírito para ajudar os meus irmãos e irmãs ali na igreja em Campinas. Obrigado pelo Claudinei e a Cirlei, pela amizade que tem, o carinho que tem por nós. E nós vamos pedir tudo isso no santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós morreu na cruz. Amém. Só para dizer aí a Kátia, muito obrigado e ficamos de facto muito inspirados que a irmã vai ser palestrante ali nessa conferência das mulheres. Minha esposa não fala português, mas mesmo assim ela quer escutar. Então vamos pedir ali a Kátia ou a Cirlei ou o Claudinei para quando tiverem o link, aí nos mandarem o link para aquela e a Marina é uma irmã brasileira aqui da nossa igreja. Então as duas elas vão se juntar e vão poder também participar dessa conferência. Então muito obrigado aí, Kátia. Então, conforme eu estava dizendo, tudo começa com Deus e o resumo da nossa caminhada é realmente buscar a Deus. Então, só para fazer lembrar, tudo começou no batismo. A Bíblia diz em Atos 2, 38 até 41, eu leio, Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então, esse foi o começo da igreja lá no primeiro século, mas a Bíblia diz que essa promessa também é para nós, que estamos aqui hoje. Então, nós estamos aqui, fomos batizados, talvez haja um ou outro que ainda não foi batizado, e aí quando você for batizado, uma coisa incrível acontece no batismo. Nós recebemos o Espírito Santo. No nosso batismo, nós recebemos o Espírito Santo. Imagina, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus da morte, este Espírito está vivendo dentro de eu e você. Exatamente o mesmo Espírito, com toda aquela força, com todo aquele poder, esse Espírito vive dentro de mim, esse Espírito vive dentro de você. Você recebeu esse Espírito quando você foi batizado. E o Espírito está sempre conosco, de dia, à noite, a dormirmos. O Espírito está sempre conosco dentro de nós. E a minha pergunta que eu faço a você, será que você diariamente lembra que eu tenho o Espírito dentro de mim? Hoje nós vivemos numa época da informação. Temos os telefones e é muita informação voando todo dia. Tem lá no telefone, tem o WhatsApp. No telefone tem o WhatsApp, tem o Messenger, tem o Facebook, tem o Twitter, tem muita coisa. Então, mesmo você está no trabalho, quantas vezes você olha para o teu telefone no período de 1 minuto? Você está trabalhando e olha para o telefone. Trabalha mais um bocado e olha para o telefone. Trabalha mais um bocado e olha para o telefone. Então, conforme eu disse, vivemos numa época de informação e então a vida já é difícil, há muitas preocupações da vida,
mais o telefone, já quase que a gente não tem tempo para parar e escutar. A gente não tem tempo para parar e lembrar que o Espírito vive dentro de mim. Estamos muito ocupados, muita coisa na mente, o telefone lá tirando a nossa atenção, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, e então não temos tempo para ficar tranquilos e lembrar que, olha, o Espírito Santo vive dentro de mim. A Bíblia diz em João 16, aqui Jesus falando, Jesus disse: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E Jesus, antes da sua morte, ele estava falando do Espírito Santo. E Jesus diz que, olha, é melhor para você e é melhor para mim que eu não permaneça na terra. Eu tenho que ir embora para o meu Pai, mas é melhor para ti. Por quê? Porque se eu for, então eu vou mandar o conselheiro, que é o Espírito Santo. Se eu for, eu vou mandar o Espírito Santo. Mas por que Jesus diz que é para o bem de nós que ele foi? Eu não sei exatamente, mas a minha opinião é que o Jesus estava confinado a um corpo humano. E dentro do corpo humano, ele só pode estar num lugar, não pode se movimentar, não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, eu acho por isso que ele disse que não, é melhor para vocês que eu vá. E então, eu vou enviar o Espírito Santo vai estar com você e vai estar com toda a gente que o querer e toda a gente que o receber. Então, eu acho que essa escritura é muito encorajadora. Essa escritura, de facto, nos ajuda bastante e nos faz lembrar que nós estamos em muito boas mãos. Estamos em muito boas mãos. Nós estamos cuidados. Jesus tratou de tudo e, de facto, tem cuidado de nós através do Espírito Santo. Não há necessidade de estarmos tristes que Jesus foi. Devemos estar encorajados e temos o Espírito Santo. Então, qual é o papel do Espírito Santo? E vamos ler agora no João 14. João 14, 26, a Bíblia ensina: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. E outra vez, Jesus falando e nos lembrando do papel ou a função do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo vai ensinar eu e você todas as coisas. E quando a Bíblia diz todas as coisas, é de facto todas as coisas. Não é só algumas coisas, não. A Bíblia diz todas as coisas. E é mesmo todas as coisas. O que falta às vezes é fé. Será que eu tenho fé que o Espírito Santo me vai ensinar todas as coisas? E também diz que o Espírito Santo nos vai fazer lembrar da palavra de Deus. Então, o Espírito está ativo dentro de nós. O Espírito fala conosco nos teus pensamentos. Não sei se você deixar o telefone e deixar de olhar para o telefone e ficar tranquilo e ficar calmo, ali você vai notar e você vai ouvir
o Espírito falando. Às vezes estamos na rua e encontramos um senhor ou uma senhora e geralmente às vezes o Espírito fala, olha, convida essa pessoa ou convida aquela pessoa. Mas nós não escutamos porque tem muita coisa enrolada, muita coisa movendo na nossa mente. Então, mas o Espírito está muito ativo e o Espírito quer ajudar. Eu já falei antes de pararmos e escutar o Espírito. Em Lucas 11, aqui também Jesus falando, Jesus diz, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Nós vimos o papel do Espírito Santo na escritura anterior. O Espírito nos vai ensinar todas as coisas. O Espírito nos vai fazer lembrar da palavra de Deus. O nosso papel, nós vimos em Atos 17, a primeira escritura que eu mostrei, o nosso papel é buscar a Deus. Agora vemos aqui mais um dos nossos papéis é pedir em oração que Deus nos vai dar o Espírito Santo. E a Bíblia diz que se eu pedir, Deus vai de fato responder a esta oração. Filipenses capítulo 1, versículo 6, e Paulo falando, e a Bíblia ensina que estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Como cristãos, o Espírito vive dentro de nós e, conforme Paulo fala aqui, o Espírito está trabalhando. O Espírito está trabalhando dentro de nós. O Espírito começou uma boa obra. E essa boa obra que o Espírito começou, não começou só no nosso batismo. Deus começou isso logo quando criou o mundo. Quando eu estava dentro da barriga da minha mãe, Deus estava trabalhando. Quando eu nasci e fui crescendo, Deus estava trabalhando. Mas no batismo, ali eu recebi o Espírito, e então o Espírito tem já um papel mais ativo. Quando o Espírito está dentro de mim, o Espírito tem um papel mais ativo. E ele está trabalhando, tem começado uma boa obra. E a Bíblia diz que ele não vai parar até chegar o dia de Jesus Cristo. E o que Jesus está fazendo? O que o Espírito está fazendo? Qual é esse trabalho que ele está fazendo? O Espírito está a nos santificar. Claudinei pediu para falar da santidade. E esse é o trabalho que o Espírito faz. O Espírito começou uma boa obra, e essa obra é santificar eu e você. Eu tenho aqui um vídeo que mostra como de uma pedra pode fazer uma escultura. Então vamos dar 2 minutos só para ver esse vídeo aí. Everything slows down. You can think about what you're doing while you're doing it. You start roughing out, taking the bulk of the weight off with a point chisel, which concentrates all the force of your blow at one point and bursts the stone away. Your next step after that, having removed the bulk of the material, is to model your form with the tooth chisel. A tooth chisel is basically a comb, and you use a tooth chisel
to model form, while at the same time remove stone fairly quickly. Something to remember about marble carving is very tactile. The way the stone bursts from a point chisel, or the way your tooth chisel just kind of swims through the stone. It's a hard material, but you can jump into a piece of space with these tools. If you cut at a very oblique angle to the stone, you can get a finer surface. If you're forcing the tool straight into the stone, you can get quite a different texture. The rasp is just a whole row of fine little teeth cut into a piece of metal. And you can then just rub or grind this tool into the stone, removing material, and really refine a plane. Depending on how you use the tool, you can really emphasize certain forms. If you kind of lose your ego and just flow into the stone through your tools, there's no end of possibilities of what you can do inside that space. Yeah, so esse vídeo ali que a gente viu, praticamente é uma ilustração do trabalho que o Espírito Santo faz nos nossos corações. Antes do batismo ou logo a seguir ao batismo, eu acho que eu e você éramos como essa pedra grande de mármore, toda feia e sem gosto nenhum. E então o Espírito vai trabalhando lá com essas ferramentas de ferro e ali o martelo, e vocês puderam ver que é muito trabalho. É muito trabalho para o Espírito e é muito trabalho também para eu e você. E aí martelando, e martelando, e martelando, 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 martelando. Às vezes aí a ferramenta parte e tem que ir comprar uma outra ferramenta. E aí é a mesma coisa que acontece nos nossos corações. O Espírito vai martelando o medo, vai martelando a preguiça, vai martelando o orgulho, vai martelando a falta de fé, vai tirando o egoísmo, vai tirando a impureza, vai tirando a insegurança, vai tirando o pecado. E aí, quando o pecado vai saindo, o que aparece? Aparece os frutos do Espírito. Aí o amor aparece, aparece a alegria, aparece a paz, aparece a paciência, aparece a amabilidade, aparece a bondade, aparece a fidelidade, aparece a mansidão, aparece o domínio próprio, aparece a humildade, aparece a coragem e muita coisa boa. E essas são coisas que já estão dentro de eu e você. Essas coisas boas, elas estão dentro de eu e você, porque nós temos o Espírito. Então, o Espírito é bom, o Espírito é humilde, o Espírito tem coragem. Mas é preciso martelar o medo para fora, é preciso martelar a preguiça, é preciso martelar o orgulho. Então, quando você tira o orgulho, o que é que você vê? Você vê a humildade. Quando você tira a insegurança, você vê a coragem. Essas são coisas que eu e você já temos, irmão e irmã. Nós temos essas coisas boas dentro de nós. Mas, às vezes, elas não aparecem porque nós não deixamos o Espírito martelar. Nós não deixamos o Espírito cortar essas coisas mais para que a gente, os outros irmãos e irmãs possam ver essas coisas boas. E como é que o Espírito martela essas coisas
mais e aí as pessoas podem ver as coisas boas. O Espírito é muito grande, o Deus criou o céu e a terra. Eu acho que não existe ninguém que consegue definir com certeza a maneira como o Espírito trabalha. O Espírito trabalha de muitas maneiras. O Espírito trabalha de muitas maneiras. Eu posso saber algumas, você pode saber algumas. Então eu vou compartilhar aqui uma coisa que eu tenho notado ultimamente e eu vejo a mão do Espírito cortando algumas coisas mais dentro do meu coração. Quando o nosso menino nasceu no ano passado, e agora a Cília está grávida outra vez, para as irmãs que já passaram por uma gravidez, e para os maridos das irmãs que já passaram por uma gravidez, vocês sabem que geralmente as irmãs mudam um bocado o comportamento quando estão nessa fase de gravidez. Então também isso tem acontecido aqui na minha casa. Minha esposa está grávida e aí então às vezes ela tem pouca paciência, às vezes vai se irritando muito facilmente. E aí então eu acho que aí há um mês atrás, aí eu não tinha o autodomínio. Então a gente teve uma briga, e uma briga muito grande. Uma briga muito grande mesmo. Então, mas antes dessa briga, tem um casal que a gente tem estado juntos, que nos tem discipulado. E aí, então, eu pedi ajuda a esse casal. Aqui do fato, irmão e irmã, nós precisamos da vossa ajuda para nos ajudarem no nosso casamento. Eu tenho notado algumas coisas no meu coração. Então, eu quero que vocês me ajudem a mim pessoalmente nessas coisas. Assim que eu fiz esse pedido, eu acho que 1 ou 2 semanas depois, ali a gente teve uma briga muito grande. Mas depois dessa briga, eu no meu orgulho e também com vergonha, achei que não é preciso contactar ninguém. Então, passaram lá 2 dias e eu sempre, não, está tudo bem, quer dizer, tivemos uma briga assim, mas não é preciso eu pedir ajuda a ninguém. Então, uma tarde eu saí, estava caminhando, e aí esse irmão que eu pedi ajuda, ele manda-me uma mensagem no telefone. Aí, como é que vocês estão? E ali eu senti no meu coração que essa mensagem é o Espírito falando com esse irmão para me convencer e ajudar a confessar. Já passaram 2 dias e eu acho, na minha mente, eu acho não é preciso nada falar com ninguém, não é preciso pedir ajuda. Mas eu acho que Deus não queria que isso ficasse assim. Então ali eu me humilhei e eu escrevi uma mensagem muito grande sobre o que tinha acontecido antes e durante a nossa briga. Então ali o irmão pediu para que eu e a minha esposa tivéssemos depois um tempo no Zoom com a esposa dele e eu. Então uma noite nós sentamos aqui no Zoom. E ali eu expliquei o meu lado da história e a minha esposa também explicou o lado dela da história. E aí foi incrível que Deus usou esse irmão e sobretudo a irmã. A irmã me fez lembrar que, olha, a tua esposa está grávida. Será que você lembrou que a tua esposa está grávida? Será que isso te passou pela cabeça que a tua esposa está grávida? E então eu ali fiquei de facto muito tocado com a ajuda que ela e ele nos deram. E para
fazer um sumário, eu tenho problemas de nervosismo. E eu tenho problemas de nervosismo. Eu tenho pouca paciência e fico irritado muito facilmente. E então, depois desse encontro que tivemos com o casal, ficou ali acordado que eu continuaria a ter sessões com o irmão para ele poder me ajudar com o meu problema de nervosismo. Então, nós temos nos reunido sempre. E uma das coisas que o irmão me perguntou, mas você sabe por quê que você fica chateado? E quando ele fez essa pergunta, eu não sabia responder. Não sabia responder. Eu sei que eu fico chateado. Eu sei que às vezes perco o autodomínio, mas não sabia por que eu ficava chateado. Então, a partir daquele dia, eu comecei a orar. Comecei a orar e pedir a Deus. E a minha oração é a seguinte: Deus, eu peço que, por favor, ajuda o Espírito Santo a me mostrar sempre que eu tiver alguma emoção, algum sentimento negativo, e que o Senhor vai trazer esse sentimento para a superfície. Traga esse sofrimento para a superfície e também que o Espírito me vai mostrar e ajudar a saber qual é a origem desse sentimento. Qual é a origem desse sentimento? Para que depois, quando eu saber, eu vou poder lidar com esses sentimentos e o Espírito vai me libertar e curar desses sentimentos maus. Através dessa oração, eu pude ver que meu pai abandonou a minha mãe e eu e os meus irmãos quando eu tinha 11 anos de idade. Eles estavam casados, mas depois de muito tempo decidiram que não, já não queriam ficar um com o outro. Então meu pai saiu e nós ficamos com a minha mãe. E a vida ficou mais difícil quando era só a minha mãe com 4 filhos. Então a minha mãe muitas das vezes não tinha ajuda, ela não é cristã, não tinha ajuda. E então ela às vezes explodia e às vezes ficava chateado facilmente. E eu cresci dentro deste ambiente, dentro deste ambiente. Então foram essas coisas que eu fui aprendendo e que eu fui acumulando e guardando no meu coração. Então hoje eu estou casado e tenho um menino e já lhe vem o segundo. E eu tenho me comportado da mesma maneira que a minha mãe se comportava. Eu aprendi com ela, é assim que as coisas são. Mas eu não sabia. Mas orando e pedindo ao Espírito que me mostrasse, ali o Espírito me pôde ver, não, que olha, você se comporta assim, é por causa da tua mãe. Então eu ali já sei que, olha, essa é a razão. E agora o Espírito me tem ajudado a identificar esses sentimentos e me tem ajudado a poder lidar com eles para que eu possa ser libertado e curado desses sentimentos. Quer dizer, essa é só uma área da minha vida. O Espírito tem trabalhado em muitas outras áreas. E eu acho que também para eu e para você também tem sido. O Espírito tem trabalhado muito na sua vida. O Espírito quer trabalhar, o Espírito quer cortar, o Espírito quer mostrar aquela coisa bonita que vive dentro de você. Mas é preciso que eu e você deixamos que o Espírito trabalhe. O Espírito tem vontade, mas às vezes as coisas não acontecem porque nós não deixamos. E não deixamos por quê? Porque às vezes não sabemos. Ou não deixamos porque às vezes temos medo. Temos medo. Então temos que pedir a Deus que nos ajude a ultrapassar esse medo, nos ajude a abrir o nosso coração, porque o Espírito está lá e ele está lá e está sufocado.
Então, nos ajuda a abrir o nosso coração para que o Espírito vai continuar cortando lá e tirando lá essas coisas más, para que as coisas bonitas vão se revelar. Conforme eu disse, o Espírito trabalha e faz, a Bíblia diz, nós vimos em João 16, ele faz tudo, nos ensina tudo. Mas depende de eu e você. Se eu não quiser, o Espírito faz nada. Se você não quiser, o Espírito faz nada. Estou já quase terminando. A Bíblia diz em Gálatas 5, 25, uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Uma outra tradução, o mesmo versículo, que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. O Espírito nos deu a vida, mas nós recebemos a vida e às vezes impedimos que o Espírito controle a nossa vida. Então, aqui Paulo está dizendo, deixa o Espírito controlar a tua vida. Deixa o Espírito te dar direção em todas as áreas da tua vida. Então, para terminar, só para fazer lembrar que eu e você temos dentro de nós o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus da cruz, da morte. Jesus morreu 3 dias depois, o Espírito levantou Jesus. Esse mesmo Espírito, com toda aquela força, com todo aquele poder, vive dentro de mim e vive dentro de você. O Espírito quer trabalhar para santificar a mim. O Espírito quer trabalhar para santificar você. A pergunta é, será que você quer que o Espírito trabalhe? Será que você está deixando o Espírito trabalhar? O nosso coração é como um trono. O nosso coração é como um trono. E só pode ter um reino num trono. Mas nós estamos lutando. Jesus fica no trono do nosso coração. Às vezes eu tiro Jesus e eu subo para o trono. Então, eu aconselho a mim e aconselho também a você a descer do trono e deixar que Jesus suba e assume o trono do seu coração. E Deus vai à glória. Muito obrigado, irmãos e irmãs. Eu tenho uma lista aqui de algumas maneiras como o Espírito trabalha nas nossas vidas. Uma lista com várias escrituras. Eu vou mandar essa lista para o Claudinei, e o Claudinei pode compartilhar com os irmãos e as irmãs. Muito obrigado, irmãos, pela vossa atenção. Deus vai à glória. E aqui está o nosso menino, estava a dormir e acordou. Obrigado, irmãos.